Começa mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, 3 de dezembro. Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro, avaliam presidentes de partidos. E você acompanhará também 3 assuntos políticos que vão dar o que falar no final de semana. Presidentes de alguns dos principais partidos do país atualizaram os diagnósticos eleitorais nas últimas semanas e avaliam que o ex-juiz Sérgio Moro tem grandes chances de ultrapassar Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto dos próximos meses. O repórter Felipe Cardoso traz mais detalhes sobre esse possível crescimento de Moro. Olá, Felipe. Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. É isso mesmo, Raquel. Trazemos então um diagnóstico curioso trazido pela reportagem da Folha Press, que ouviu aí presidentes de importantes siglas, importantes partidos políticos de todo o Brasil. E esses presidentes, Raquel, trouxeram então um diagnóstico um tanto quanto curioso. Segundo eles, Moro, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, tende a ultrapassar o próprio presidente nas pesquisas de intenção de voto em um futuro não muito distante. Raquel, eles estimam que isso deva acontecer até fevereiro de 2022. Isso porque, segundo a avaliação dessas lideranças, Moro tem crescido nas pesquisas, nas intenções de voto, a partir da sua participação no cenário popular, o seu estreitamento aí com a massa, com a população, enquanto Bolsonaro tem derretido em função da crise social e econômica instalada no país. Porém, bolsonaristas do outro lado acabam defendendo que essa situação enfrentada pelo presidente será revertida a partir da aprovação da PEC dos precatórios e também do Auxílio Brasil pelo Senado Federal. Mas o fato é, Raquel, que de fato o protagonismo que Moro tem tido aí na disputa, como pré-candidato à disputa, ou melhor dizendo, das eleições do ano que vem, tem de alguma forma incomodado a cúpula bolsonarista. Isso porque o Flávio Bolsonaro chegou a se referir a Moro como um traidor durante o evento de filiação ao PL nesta semana. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro também chegou a chamá-lo de palhaço e sem caráter. Resta aguardar, Raquel, para ver se de fato esses prognósticos tendem a se confirmar pensados no ano que vem. O fato é que todos têm trabalhado bastante focados na eleição de 2022 e, de fato, essas movimentações marcam aí apenas o começo de uma intensa agenda pensada para o ano que vem. Voltamos com novas informações assim que outras pesquisas forem divulgadas. Volto com você no estúdio, Raquel. Obrigada, Felipe, pelas informações. O analista político do Hoje, Wilson Silvestre, avalia que 3 assuntos vão dominar as discussões políticas neste final de semana. A declaração do governador do Maranhão, Flávio Dino, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, os últimos encontros regionais do PSDB goiano e os gastos de R$800 mil em diárias que Arthur Lira fez em 2 viagens à Europa em 2 meses. Olá, Wilson. Então, conta pra gente estes detalhes. Tudo bem, Raquel? Olá a todos que nos acompanham. Bem, como você bem referiu, nós temos 3 assuntos que são importantes aí, que certamente vão impactar nas discussões nos finais de semana e nas rodas políticas, principalmente. O primeiro deles é uma declaração do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, que diz que Lula é imprescindível. Tudo bem, está aí pontuando em todas as pesquisas como líder na corrida presidencial, mas isso não é o suficiente para se ganhar a eleição de Jair Bolsonaro ou de outro concorrente. No caso mais próximo, fala-se em Sérgio Moro. Mas se atendo ao que disse Flávio Dino, ele fez essa declaração em entrevista ao Pedro Bial, da Globo. Ele disse que se não aglutinar outras forças de esquerda, o PT sozinho não leva essa, digamos assim, essa vitória no primeiro turno ou, quiçá, no segundo turno, porque as forças antagônicas à esquerda certamente vão aglutinar num segundo turno.
O segundo assunto é o encontro regional do PSDB de Goiás, que estão finalizando aí as reuniões para definir sua estratégia em 2022. O que está circulando nos bastidores é que os militantes e principalmente as lideranças mais expressivas do partido vão no encontro de Sanclerlândia, um município próximo na região oeste do estado. E essa militância, juntamente com as lideranças, vão pressionar o ex-governador Marconi Perillo, que é o líder maior do partido, a se lançar candidato ao governo em 2022. O problema é o seguinte: eu tenho informações de bastidores que Marconi, claro, ele vê isso com bons olhos, significa que o pessoal está motivado, mas ele não vai simplesmente entrar numa corrida eleitoral onde as chances dele são mínimas. Isso é tudo um jogo estratégico para manter o nome dele em evidência, porque no fundo ele quer ser mesmo candidato a deputado federal, coisa que ele deveria ter feito lá atrás. Não estaria talvez amargando, passando por esse inferno astral que ele vive hoje na oposição. Mas voltando a Marconi Perillo, o grupo que o cerca, principalmente a deputada Leda Borges, que é uma liderança expressiva dentro do partido, talvez hoje, depois de Marconi Perillo, seja a mais relevante personagem do PSDB goiano. Ela também vê com bons olhos uma candidatura do PSDB ao governo, mas não cita nenhum nome. Vamos aguardar aí, porque eu volto a repetir, Marconi Perillo não será candidato ao governo de Goiás, e sim deputado federal. E por último, Raquel, é o assunto aí que certamente vai ter muito mexerico aí no serpentário político brasileiro em todos os cantos do país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, simplesmente gastou em um mês R$800 mil em viagens à Europa, aí nas asas dos jatos da FAB, executivos da FAB. Como todos nós sabemos, o país está aí com a inflação de 2 dígitos, os gastos estratosféricos, os cartões corporativos do governo não cessam de crescer as despesas, e nós aqui da Patuleia, do andar de baixo, pagando a conta. Espero que o Todo-Poderoso lá em cima olhe para o andar de baixo aqui e dê uma balançada nesses políticos aí o ano que vem, quando o nome deles estiverem nas urnas. Ilumine, Senhor, os pobres aqui embaixo para votar certo dessa vez. Até uma próxima e obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Obrigada, Silvestre, pelas informações. São essas as notícias de hoje. O Momento Político volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana.